Oi, tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o Vinícius Aguiar. Eu sou um dos membros da equipe Robotbus e hoje a gente vai estar vendo aqui uma videoaula bem breve sobre alguns tópicos bem importantes para a programação de Arduino. Aqui a gente vai ver alguns tópicos sobre variáveis, macros, vamos ver também as estruturas condicionais e de repetição e também um pouco sobre a entrada digital utilizando aí a plataforma do Arduino. Então, pessoal, primeira coisa que a gente vai ver aqui é esse códigozinho bem simples, em que a gente basicamente fez aquele código mais tranquilo, em que a gente vai ficar invertendo repetidamente aí um pino do nosso Arduino. No nosso caso, o pino 13. Nesse caso, quando vocês batem o olho nesse código, não dá para saber logo de cara o que é esse nosso pino 13. Então, no caso, para poder simular ele, eu vou colocar aqui esse código aqui no nosso simulador. E no pino 13 do Arduino, eu conectei aqui um LED vermelho. E vamos simular ele aí. Percebam aí que ele funcionou assim como deveria funcionar mesmo. Porém, se vocês passarem esse código para alguém que nunca viu esse código, ou então nunca teve contato com você, ele não vai saber logo de cara que esse código é um código de pisca-pisca. Então, uma coisa que a gente pode fazer para poder deixar o seu código mais legível e também mais fácil de entender é eu criar o que a gente chama de macros. E como é que eu vou criar esses macros? Eu vou criar uma definição, certo? Então, esse hashtag define é para eu criar meu macro. E vou colocar aqui, por exemplo, pin LED vermelho. Vou colocar VM para poder reduzir. E esse pino, como eu estou utilizando o pino 13, eu vou colocar aqui o número 13, certo? Então, como é que isso vai funcionar? Em todo lugar que eu escrever pin LED VM, ele vai entender 13, certo? Então, em todo lugar aqui que eu coloquei 13, seja aqui na definição do pino, ou então na hora de fazer a escrita lá na minha saída analógica, na minha saída digital, perdão, eu mudo por pin LED VM. Então, dessa maneira, o que eu fiz aqui foi basicamente criar uma maneira de eu me localizar melhor no código, certo? Então, vou até colocar isso aqui para rodar, para a gente ver que não vai mudar nada no funcionamento do projeto. Olha só. O meu LED continuou piscando na mesma frequência, do mesmo jeito, porém meu código ficou um pouquinho mais apresentável, certo? E isso aqui deixa mais fácil também, no caso de eu tiver mais de um LED, como por exemplo se eu tivesse LED verde. Eu posso criar aqui uma outra definição, então define, e coloco aqui, por exemplo, pin LED verde. Eu conectei ele aqui no pino 12, certo? Então aqui na definição, vou colocar pino 12. Faço aqui a definição dele como saída, certo? Então eu falei aqui que o meu pin LED verde é uma saída. Eu posso fazer aqui, por exemplo, também um pisca-pisca, mas posso fazer o contrário, né? Enquanto meu LED verde estiver aceso, o meu LED vermelho fica apagado. Enquanto meu LED vermelho estiver apagado, eu acendo o LED verde. Certo? É justamente o que eu estou fazendo aqui. Certo? Então, primeiro, eu acendo o LED vermelho e apago o LED verde. Espero um tempinho. Apago o LED vermelho e acendo o LED verde. Depois eu esperar um tempinho e vou repetir esse processo aí infinitamente. Então percebam que por mais que não altere nada no funcionamento do código, é uma coisa que deixa mais fácil, mais tranquilo da gente enxergar o que está acontecendo por trás do nosso código, certo? Vejam aí, e fez exatamente o que eu programei para ele estar fazendo. Enquanto o LED vermelho estiver aceso, eu apago o verde. Quando o verde estiver aceso, eu apago o vermelho. Então, por enquanto, eu vou apagar essa parte do LED verde e vamos fazer uma coisinha aqui. Eu vou criar o que a gente chama de variáveis. O que seria uma variável? Variáveis são basicamente é uma memória que eu posso criar dentro do meu Arduino.
E esse espacinho de memória que eu crio, ele serve para guardar alguma informação para mim. Pode ser um número, pode ser uma letra, enfim, pode ser qualquer coisa aí que esteja englobada aí por uma variável. Vamos supor que eu queira criar, por exemplo, uma variável do tipo inteiro. O que seria isso? Vamos supor que eu queira guardar, memorizar, ou então até mesmo fazer cálculos com números inteiros. Posso, por exemplo, criar aqui um inteiro, chamar ele de, por exemplo, de var1. É meu variável 1, ela é do tipo inteiro. Ou então, se eu quisesse criar uma variável que fosse um contador, certo? Eu poderia criar aqui uma variável do tipo inteiro, chamar ela de cont. As variáveis, elas podem ser de vários tipos. No nosso caso, o que eu mostrei para vocês foi o do tipo inteiro. E elas podem ter alguns modificadores também. Como assim? Eu posso ter uma variável do tipo inteiro, mas uma variável, por exemplo, inteira, com modificador long. Por que eu faria isso? As variáveis, elas têm alguns limites. Se eu criar uma variável do tipo inteiro, o mínimo dela vai ser 32.768 e o máximo 32.767. Se eu criar uma variável do tipo inteiro, só que com essa abreviação, né, com long, isso vai dar uma amplitude maior para mim. E quando eu crio um long int, os limites dele vai de menos 2 bilhões em uns quebrados até 2 bilhões em uns quebrados, certo? Então ganha uma gama maior aí de variáveis que posso estar criando. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque nossa memória do Arduino não é uma memória infinita. Então, se eu ficar criando aqui infinitas variáveis tipo int, pode ser que em algum momento minha memória acabe estourando aí e eu não consigo mais executar o meu código aí no Arduino com êxito, certo? Então, se por acaso eu vejo que o tipo int para mim vai ser suficiente, não tem para que eu criar, por exemplo, um long int. Posso criar só um tipo int mesmo. Eu também posso criar variáveis do tipo float ou double. No caso das variáveis tipo float ou double, elas são variáveis que guardam para mim números decimais. Como por exemplo, se eu quisesse guardar o número 3,2. O 3,2 não é um número inteiro. Então eu teria que criar uma variável do tipo float para poder guardar esse meu valor quebrado nas minhas variáveis. Porém, as variáveis tipo float e double não são muito recomendadas, porque quando eu faço operações com variáveis do tipo float ou double, o processamento que eu acabo exigindo do meu Arduino é muito grande. E com isso, ele vai deixar minha execução mais lenta. E geralmente o que a gente faz quando a gente trabalha aí com um Arduino ou com algum outro microcontrolador é ter um processamento rápido. Então isso aí acaba sendo um pouquinho desgastoso pra gente. O que a gente pode fazer, ao invés de trabalhar com variáveis float ou double, é trabalhar com subunidades. Por exemplo, se eu quero medir uma carga lá entre 0 kg e 10 kg, eu quero pegar aquelas partes quebradas, né? Por exemplo, quero medir 1,5 kg. O que eu posso fazer ao invés de trabalhar com float ou double é não trabalhar com quilo, mas sim com grama, por exemplo. E assim eu vou fazer minha variável valendo lá um inteiro que varia entre 0 e 10.000, certo? Então assim é uma maneira que eu tenho para estar fazendo isso com uma precisão bem boa aí. A diferença do float para o double é que o double tem uma precisão um pouquinho maior. Porém, ele também tem uma certa parte de demora, né? Que ele demora um pouquinho mais para executar do que o float. Então, gente, como é que a gente vai poder estar aplicando isso? Vamos supor aqui que eu quero fazer um código que o meu LED vermelho vai estar piscando normalmente e toda vez que eu tiver eu vou contar, basicamente, o número de vezes que o meu LED vermelho acendeu.
Então, vou inicializar minha variável com 0, certo? Eu posso fazer aqui eu declarei aqui minha variável count, eu faço aqui meu count igual a 0. Quando eu faço isso, eu atribuí o valor 0 a uma variável count, certo? E aqui, toda vez que eu ligar meu LED vermelho, o que eu vou fazer é contar mais 1. Então, eu vou fazer meu count ser igual a count mais 1. Então, se meu valor count vale 0, o que ele vai fazer aqui? Vai pegar meu 0, vai somar o 0 com 1 e atribuir dentro da minha própria variável count. Então, 0 mais 1 dá 1. Ele atribui o valor count. Depois ele vai executar o código e vai voltar aqui para cima. O que eu faço aqui? Meu count vale 1. Eu faço 1 mais 1 dá 2. Então, esse valor 2 que ele calculou aqui, ele vai atribuir dentro da minha variável count. Então, meu count vai passar a valer 2. E assim por diante até eu atingir aí os limites da minha variável. Porém, por enquanto, a gente não está fazendo nada. Uma opção prática que a gente tem para poder usar a variável é usar a variável em conjunto com as estruturas condicionais. O que seriam estruturas condicionais? Vou imaginar que eu tenho uma certa condição para acontecer. Então, basicamente, a gente tem que definir qual que é essa condição e o que acontece quando essa condição for verdadeira. Por exemplo, continuando essa linha aqui que eu estou trabalhando, contando quantas vezes o meu LED vermelho pisca, vamos supor que eu queira fazer o seguinte. Se o LED vermelho piscar 3 vezes, quero acender o LED verde, certo? Então, percebam aqui que tem minha condição e o que acontece. Minha condição é o LED vermelho piscar 3 vezes. Eu tenho minha variável count aqui contando isso para mim. E o que vai acontecer é meu LED verde acender. E para isso a gente utiliza a estrutura if, certo? Ele tem basicamente esse escopo. Então, basicamente aqui dentro eu vou colocar minha condição. E aqui dentro vou colocar o meu trabalho, né? O que ele vai ter que executar. Então, a condição que eu tenho aqui, inicialmente, é eu contar 3 vezes, certo? Então, se meu count for maior ou igual a 3. Se meu count for maior ou igual a 3, ou seja, se meu LED piscou 3 vezes, o que eu vou fazer é acender o LED verde. Então, o meu trabalho aqui que eu vou estar executando é fazer aqui um digital write. Lá no meu pino do LED verde, vou estar escrevendo lá nível lógico alto. Então, basicamente, o que eu fiz aqui foi contar quantas vezes meu LED vermelho piscou e, com base nisso, acender o LED verde. Ok? Bom, vamos testar isso daqui aqui no nosso simulador. Ok, coloquei ele aqui e vamos iniciar a execução. Piscou uma vez, ou 2, ou 3, aí ele acendeu o meu LED verde, certo? Então, tá aí um código funcional utilizando aí a nossa estrutura do if. Agora vamos mudar um pouquinho esse nosso código. Não vou querer que meu LED vermelho, meu LED vermelho piscar 3 vezes, eu acendo o LED verde. Eu vou querer que é o seguinte: se a variável fonte for divisível por 3, eu vou acender o LED verde. Caso contrário, vou apagar o LED verde. Então percebam que agora que eu tenho aqui uma condição, certo? E que eu tenho um trabalho para executar. Porém, agora eu tenho um caso contrário. E se por acaso meu count não for divisível por 3, o que
que eu queria fazer é apagar meu LED verde. Eu vou ter que apagar aí meu LED. Então, como é que eu vou fazer essa estrutura do senão? Primeiramente, para eu poder ver se o número é divisível por 3, ou se o meu count é divisível por 3, eu tenho que ver o resto da divisão dele por 3. E para isso aqui, a nossa linguagem já traz o porcentagem. Então, se o resto da divisão do count por 3 for igual a 0, significa que o count é divisível por 3. Então, eu vou estar ligando o meu LED verde. E agora que vem aquela estrutura do se não, do caso contrário, né? É o comandinho else. Então, se meu count for divisível por 3, eu ligo o LED verde. Se não, ou seja, se essa minha condição que eu coloquei aqui dentro do if for falsa, eu vou apagar o LED verde. Como eu faço isso? Faço um digital right. Lá no meu pin do LED verde, low, certo? Então eu escrevo nível lógico baixo lá no pino do LED verde. Ok, coloquei para rodar ele aqui. 1, 2, 3, entendeu? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, certo? Então, de 3 em 3 piscos do meu LED verde, aliás, meu LED vermelho, meu LED verde vai piscar uma vez. Isso está acontecendo justamente porque quando meu count for divisível por 3, ou seja, o valor dele for 0 ou 3 ou 6, assim por diante, ele vai estar piscando aí, ok? Bom, pessoal, então a gente já viu uma aplicação do if, porém o if geralmente ele vem acompanhado com um recurso que a gente utiliza bastante, que é o recurso da entrada digital. O que seria isso? Bom, imagine que eu tenho um sensor que ele solte na saída dele ou próximo ou longe. E próximo seja associado a nível lógico alto e longe seja associado a nível lógico baixo, por exemplo. Ou então posso ter um botão que quando eu pressionar esse botão, ele vai ter nível lógico alto na saída. Ou então, se eu soltar o botão, nível lógico baixo. Tem infinitas oportunidades que eu tenho de trabalhar aí com entrada digital. E como é que a gente vai estar vendo essa nossa entrada? Nesse caso aqui, eu coloquei um interruptor. E esse interruptor, quando ele estiver deslocado para a esquerda, ele vai entregar aqui meu pino 3 do Arduino, nível lógico baixo. E quando eu arrastar ele para a direita, ele vai entregar no pino 3 Arduino, nível lógico alto. Então vamos dar uma olhada aqui no exemplo. Vamos utilizar aqui nosso recurso do macro para poder configurar esse interruptor. Vou colocar aqui meu define, colocar interruptor. E esse interruptor eu coloquei ele no pino 3, né? Então vou colocar aqui o número 3. Para poder, primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente configura um pino como entrada, a nossa configuração é feita uma vez só. Então a gente faz ela dentro do void setup. Eu vou colocar aqui pin mode, meu interruptor. E aqui ela não vai ser uma saída, vai ser uma entrada. Eu vou colocar aqui como input, certo? Então assim eu configurei o pino do interruptor. Qual que é o pino do interruptor? É o pino 3, como entrada. Aí pessoal, aqui para poder a gente fazer a leitura analógica, a leitura digital, perdão, a gente vai usar a mesma estrutura do if que a gente acabou de ver. Então vou colocar aqui o if. E aqui eu vou fazer a leitura daquele pino do meu interruptor. Então se a gente fazer a escrita digital, a gente fazia digital write, para poder fazer a leitura digital, a gente faz o digital read, certo? E aqui eu tenho que fazer o que? Para poder fazer a leitura dele, para ver se está em nível lógico alto, se está em nível lógico baixo. Primeira coisa, aqui dentro dos parênteses, eu vou colocar qual que é o pino que eu estou fazendo a leitura.
Então, nesse caso, estou fazendo leitura no interruptor. Eu quero verificar se essa leitura está em nível lógico alto, certo? Por exemplo. Então, assim que a gente faz a leitura num pino digital do Arduino. Vamos pensar aqui o seguinte caso. Se eu pressionar o interruptor, deve se ligar o LED verde. Senão, o LED vermelho. Então vamos fazer esse códigozinho aqui. Se eu pressionar o interruptor, ligo o LED verde, senão eu ligo o LED vermelho. Então quando eu pressionar o interruptor, ou seja, quando eu fizer a leitura digital no pino do interruptor e o valor estiver como nível lógico alto, o que eu vou ver lá na minha entrada vai ser o quê? Eu vou ter que ligar o verde e desligar o vermelho. Eu faço digital write lá no pino do LED vermelho como low. Faço um digital write lá no pino do LED verde como high. Certo? Se não, certo? Estou usando aqui a estrutura do se não, eu faço o contrário. Vou até copiar aqui. Eu faço escrita do pino do LED vermelho como high. Faço escrita digital no pino do LED verde como low. Certo? Então assim eu fiz minha estrutura para poder ficar alternando aí entre os LEDs. Então vamos testar isso aqui. Ok, já coloquei tudo aqui, tudo configurado. Vamos dar inicializado aqui na simulação. Perceba que o interruptor está chaveando aqui para o terra, para o GND, para o 0. Então se eu arrastar ele aqui para o outro lado, ele mudou para chavear para os 5 volts. E com isso, eu tenho nível lógico alto na entrada do meu Arduino. Vai dar verdadeiro aqui, né? E vai desligar o vermelho e ligar o verde. Ok, gente? Bom, pessoal, agora eu fiz uma nova alteração aqui no nosso circuito. Eu adicionei mais um interruptor. Eu chamei esse interruptor aqui de interruptor 1, esse outro interruptor de interruptor 2, certo? E aqui, imagine que eu vou ter a seguinte situação. Se interruptor 1 e interruptor 2 estiverem em nível lógico alto, ou seja, se eles estiverem ligados, eu vou acender ambos os LEDs. Se não, olha só essa palavrinha chave, se não, interruptor 1 estiver em nível lógico alto, eu vou acender o LED vermelho. Então perceba que se não, ele já contempla que o interruptor 2 está apagado, certo? Então, se essa minha primeira afirmação for falsa, aí sim que eu vou testar essa minha segunda afirmação. Eu vou estar ligando o LED vermelho, né, no caso. Se não, olha o sinal de novo. Interruptor 2 estiver em nível lógico alto, eu vou acender o LED verde. Se não, eu apago ambos os LEDs. Então vamos lá, vejam como é que a gente vai estar fazendo essa nossa estrutura do se não. Bom, primeiramente aqui eu já declarei aqui, né, ambos os pinos, né, coloquei interruptor 1 na porta 4, interruptor 2 na porta 3. Eu declarei aqui ambos os pinos como entrada digital, né, no nosso caso. Então vou verificar. Se eu fizer a leitura aqui, digital read, aqui a primeira informação que eu faço é para verificar se ambos estão em nível lógico alto, certo? Então vou verificar. Interruptor 1 está em nível lógico alto. E se o meu interruptor 2
é nível lógico alto também. Então, essa primeira condição é o caso que eu vou acender os dois LEDs. Então, faço aqui um digital right no pino do LED vermelho como high. Faço um digital right no pino do LED verde como high também. Certo? Então aqui eu matei a primeira informação. Se ambos estiverem no nível lógico alto, eu acendo ambos os LEDs. Pronto, está feito. E agora vem a estrutura do senão se. A estrutura do senão se, o que eu faço aqui é o seguinte. É basicamente eu fazer um else if. Se não, se. Então, se não, meu int 1 estiver em nível lógico alto, eu vou acender o LED vermelho. Então, o meu digital read no int 1 foi igual a high, eu vou acender o LED vermelho e o meu LED verde vai ficar apagado. Então, acendo o LED vermelho e o meu LED verde fica apagado. Certo? Então, eu matei aqui a segunda parte da nossa estrutura. Se não se, olha se não se aí de novo. O int 2, se estiver em nível lógico alto, acendeu o LED verde, certo? Então, mais uma vez, vou fazer aqui a estrutura do se não se. Faço aqui um digital read lá no meu int 2 e verifico se aqui é igual a high. Se isso for verdadeiro, se ele for igual a high, então vou desligar meu LED vermelho e vou ligar meu LED verde, certo? E agora a última estrutura. Se não, apagaremos os LEDs. E é bem didático, né? O próprio nome já indica o que a gente vai ter que fazer. Se não, else, vou apagar os dois LEDs aqui, certo? Então aqui, a gente colocou a primeira estrutura, né? Seria o caso de eu estar ligando os dois interruptores. Eu ligo os dois LEDs. Se não, se eu ligar apenas o interruptor 1, eu vou ligar apenas o LED vermelho. O LED verde eu vou desligar. Se não, se eu ligar o interruptor 2, eu desligo o vermelho e ligo o LED verde. Se não, eu vou aqui para a nossa última estrutura, em que ele desliga ambos os LEDs. Percebam que ele só vai testar o se não se essa minha primeira condição for falsa. E ele só vai testar essa terceira condição se as duas primeiras condições, tanto a primeira quanto a segunda, for falsa. E se todas as afirmações que eu coloquei aqui, todas as condições derem falso, eu caio aqui no else. Certo? Então ele sempre vai fazer alguma coisa. Então copiei o código aqui. Vamos colocar ele para rodar. Aí, ó. Ambos os LEDs, ambos os interruptores estão desligados. Então, ambos os LEDs têm que desligar. Se eu ligar o interruptor 1, meu LED vermelho tem que acender. Vou desligar ele aqui, vou ligar o interruptor 2. Eu liguei apenas o interruptor 2, meu LED verde acendeu e o LED vermelho apagou. Então, se eu ligar os dois, certo? Seria aquele primeiro if que eu coloquei aqui em cima. Eu ligo ambos os LEDs. Certo, gente? Bom, pessoal, vamos para o nosso último tópico aqui dessa videoaula. E dessa vez nós vamos ver aqui a estrutura das nossas estruturas de repetição. A primeira delas é a estrutura do enquanto. Bom, primeiramente, aqui eu fiz um código bem simples, que ele basicamente faz um pisca-pisca, certo? Aqui isso aqui é um comentário, então não deve ser levado em consideração. E o problema que eu quero resolver
é esse daqui, ó. Enquanto, eu deixei até em caixa alta aqui para poder enfatizar esse enquanto, o interruptor se encontrar em nível lógico baixo, então aqui eu tenho uma condição, correto? O LED deve permanecer apagado. Então aqui eu fiz uma alteração no nosso problema, e aqui no circuito eu deixei apenas montado um LED e um interruptor. Eu deixei só o interruptor 1 e o LED vermelho. E enquanto isso estiver acontecendo, enquanto essa minha condição for verdadeira, eu vou querer repetir esse processo. Então, daí que vem nossos laços de repetição. A palavra-chave que a gente vai utilizar para esse caso, por enquanto, é o while, certo? E a estrutura que ele tem é bem semelhante ao if. Enquanto essa condição que eu colocar aqui dentro do parênteses for verdadeira, eu vou ter que ficar rodando essa condição infinitamente. Então como é que faz? Vamos supor que a gente tivesse feito um laço de repetição, que a gente colocasse aqui uma variável como uma condição. Por exemplo, se meu count for igual a 0. Então enquanto o meu count for igual a 0, o que está aqui dentro vai estar acontecendo. Por exemplo, posso fazer aqui, acender um LED. Posso fazer um digital write no pino do LED vermelho, como aí, por exemplo. Então o que ele vai fazer aqui é o seguinte: ele chega aqui nessa linha, testa essa condição é verdadeira. Se for verdadeira, ele entra e executa tudo que ele tem aqui para executar aqui dentro. Depois que ele acabar, na hora que ele for sair desse meu loop, o que ele vai fazer é voltar aqui para cima. Ele vai testar a condição de novo. E a condição é verdadeira? Se for verdadeira, ele entra aqui de novo e executa todo o programa que tem dentro das chaves. E assim infinitamente. Então a condição que a gente tem que configurar aqui é o nosso interruptor se encontrar em nível lógico baixo. Então vou colocar aqui minha condição. Vou fazer então digital read lá no meu pino interruptor e verifico se ele está em nível lógico baixo. Enquanto ele estiver em nível lógico baixo, meu LED deve se manter apagado. Então vou pegar um pino do meu LED e vou colocar ele em nível lógico baixo, certo? Bom, essa estrutura é bem tranquila, ela é bem simples, bem parecida com o if. Então vamos só testar ela aqui para poder estar validando e a gente ver ela funcionando na prática. Beleza, coloquei o código aqui e liguei. Está funcionando pisca-pisca, normal, como a gente já tinha feito. Aqui então vou mudar meu interruptor para nível lógico baixo. Assim que eu mudei meu interruptor para o nível lógico baixo, essa condição passa a ser verdadeira. Com essa condição sendo verdadeira, ele vai ficar aqui travado dentro do nosso loop. E quando essa condição for falsa, ou seja, quando o meu interruptor voltar para o nível lógico alto, o que vai acontecer é que o meu LED vai voltar a piscar e não vai mais entrar dentro do laço de repetição. Bom pessoal, agora nossa última estrutura de repetição, que a gente vai estar dando uma olhada, é a estrutura do for. O for, ele é uma estrutura que é bem utilizada quando eu tenho uma quantidade de vezes já conhecida de repetições. Então, por exemplo, quando eu for fazer um loop, e esse loop quero que ele repita 3 vezes. Ou senão, quero que esse loop ele repita 4 vezes, 5 vezes, ou seja, um número conhecido. Ou então, a gente pode criar um loop que também se repita de uma maneira n de vezes. Eu posso passar uma variável também para poder limitar esse meu for. É bem utilizado, então, nossa estrutura do for. Então, qual que seria a estrutura básica do for? Bom, aqui ele tem, assim como as outras estruturas, aqui eu vou colocar uma estrutura aqui dentro, e aqui embaixo, o que ele for executar quando essa minha condição for verdadeira. Então aqui dentro, eu vou colocar 3 coisas. A primeira delas é a inicialização.
ponto e vírgula. Depois vou colocar a minha condição. E por último, o meu incremento. Certo? A inicialização é o que ele vai fazer no início. Então, quando ele chegar na estrutura do for, quando ele ler essa linha, a primeira coisa que ele vai fazer é a inicialização. Antes dele entrar aqui dentro, antes dele entrar e executar as tarefas que eu vou determinar que ele faça, o que ele faz é testar se minha condição é verdadeira. Então, ele primeiro faz a inicialização e depois vê a condição. Se minha condição for satisfeita, se minha condição for verdadeira, aí sim ele vai executar tudo que está aqui dentro. Terminou de executar, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui e vai executar o que eu colocar aqui na parte do incremento. Depois que ele fez o incremento, daí ele testa com minha condição de novo. Minha condição ainda é verdadeira? Se sim, eu vou executar tudo de novo. E depois de terminar de executar, volto aqui em cima para o incremento. Essa condição. Rodo tudo. Incremento. Condição. E assim infinitamente, quantas vezes for necessário para o meu código funcionar. Mas vamos ver um exemplo prático disso. E eu acho que fica bem mais tranquilo a gente tá enxergando isso aí. Bom, vou criar uma variável inteira. Vou chamar ela de i. Certo? E esse i, eu criei ela dentro da minha função do loop. Quando eu crio uma variável dentro da função, ela é chamada de variável local. Quando eu crio uma função, uma variável no caso, fora da função, posso criar, por exemplo, aqui, ó, int x, ou então em cima, né, que é mais comum, criar um int x aqui. Ela é uma variável que a gente chama de global. Uma variável global, ela só pode ser utilizada, aliás, em qualquer lugar. Posso usar o x aqui dentro do setup, por exemplo, fazer x igual a 1 aqui. Ou então posso usar dentro do loop, posso fazer aqui x igual a 3, enfim. Posso utilizar a minha variável em qualquer lugar do código. Porém, quando minha variável é local, ou seja, quando eu declaro ela dentro do meu loop, nesse caso, né, dentro de uma função, ela só vai poder ser utilizada dentro daquela própria função. Então, se eu declarei o meu int i aqui dentro do loop, eu não vou poder usar o i aqui dentro do setup, por exemplo, porque é uma variável local e ela foi feita para poder ser utilizada dentro do loop. Então vamos voltar então para a estrutura for. Aqui a primeira parte do primeiro ponto e vírgula, nesse espaço, que eu vou fazer aqui é a inicialização. No caso, uma aplicação bem comum é a gente fazer o nosso i começando aqui com 0, por exemplo. Certo? Então, aqui eu fiz a minha inicialização. Então, quando ele estiver rodando aqui meu código, vai chegar aqui e declara a variável i. E quando ele entrar aqui na estrutura for, a primeira coisa que ele faz é colocar meu i igual a 0. O segundo espaço é o espaço onde eu coloco a minha condição. Então, o caso que eu vou colocar aqui, ele é um caso também bem aplicado, que é quando eu quero fazer um número repetido de vezes conhecido. Vamos supor, por exemplo, que eu queira repetir uma certa rotina 3 vezes. Então, o que eu vou colocar aqui vai ser i menor do que 3, certo? Significa que quando o meu i for maior ou igual a 3, essa minha condição vai ser falsa. E assim eu vou estar saindo fora do meu for. Mas para poder essa minha condição ter sentido, eu tenho que colocar o incremento. No caso aqui, vou fazer o meu incremento unitário. Então, nesse caso aqui, fiz incremento unitário, fazendo o meu i receber o próprio i mais 1. Ou então, uma forma que é bem mais comum de se encontrar em fóruns, em todo lugar da internet, é fazer o incremento dessa maneira, i mais mais. E assim, ele basicamente vai incrementar em 1 o valor que eu tinha armazenado dentro da minha variável i. Ok? Então, o que eu fiz aqui agora, o jeito que ele vai executar é o seguinte. Cheguei dentro do for. Vou só colocar um comentário aqui em cima para a gente ver qual que é o valor do i. Então, depois de inicializar ele aqui,
E aqui no for, ele vai para a inicialização primeiro. Então vem executar isso aqui. Executou isso, meu i vai ter o valor de 0. Ele verifica. Meu i é menor do que 3? 0 é menor do que 3. Então ele executa minha rotina. Terminei de executar minha rotina, eu volto aqui para cima. Faço um incremento. Então aqui eu fiz um incremento unitário. Então meu i vai de 0 para 1. E depois faço meu teste aqui, né? Então, o meu 1 é menor do que 3? Sim, 1 é menor do que 3. Então eu vou entrar novamente na estrutura do for. Fiz minha rotina, volto para o incremento. I mais mais. Fiz um i mais mais, então meu i vai mudar o valor dele para 2. 2 é menor do que 3? Sim, é menor do que 3. Então, mais uma vez, vou executar minha rotina. E depois eu volto aqui de novo para o incremento. Meu i vai passar a valer 3. E aqui eu faço o teste. O i é menor do que 3? Não, 3 não é menor do que 3. 3 é igual a 3. Então, como essa minha condição foi falsa, ele vai sair e vai executar o resto do código que eu tiver dentro do meu loop. Então, pessoal, vamos ver um exemplo disso? É um exemplo até bem comum. É um exemplo de um pisca-pisca, quando eu quero fazer ele piscar 3 vezes, por exemplo, e dar uma pausa. Como assim? Vou fazer aqui um digital write lá no pino do LED vermelho. Vou dar um delay aqui de, por exemplo, 300 milissegundos. E vou basicamente fazer um pisca-pisca aqui. Como a gente já viu, essa aqui é a estrutura do pisca-pisca. E como eu coloquei ela dentro do for, e eu sei que esse for vai executar 3 vezes, então, quando eu entrar aqui, ele vai executar isso 3 vezes e vai sair aqui para fora. E quando eu sair fora desse meu for, vou colocar um outro delay aqui de 1 segundo, por exemplo. Então ele vai rodar meu loop da seguinte maneira. Roda meu for, certo? Esse meu for vai rodar 3 vezes, porque as condições que eu coloquei aqui favorecem que meu for rode apenas 3 vezes. E depois ele sai de dentro do for e tem um delay de 1 segundo. E como a gente está fazendo isso aqui dentro da minha função de loop, ele vai voltar aqui para cima. Então voltou para cima e faz a mesma coisa. Faço aqui o for, a gente sabe que o for vai executar 3 vezes. Então vou escrever aqui então velógico alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, 3 vezes. E depois espero mais 1 segundo. E assim infinitamente. Então a gente olhando isso aqui funcionando de uma maneira mais prática, vamos colocar ele aqui e dar o play para a gente ver ele funcionar. Olha só, ele pisca 3 vezes e depois dá um tempo. E agora isso aqui eu podia alterar de diversas maneiras. Posso fazer então, por exemplo, também o i menor do que menor ou igual a 4. Então é a condição válida. Só que percebam que aqui ele, no caso, vai executar 5 vezes. Meu i vai passar por 0, 1, 2, 3, 4. Então foram 5 valores diferentes aí. E meu LED vai piscar 5 vezes antes de dar pausa. Ele aí funcionando conforme a gente estava esperando. Porém, meu incremento pode ser que ele não seja só um incremento unitário. Eu posso fazer também, por exemplo, um incremento que cresça de maneira exponencial. Como, por exemplo, meu i pode receber 2 vezes o próprio i. E no caso aqui eu poderia inicializar meu i com 1. Se meu i, a princípio, ele vai valer 1, se essa condição é verdadeira, ele roda aqui. Depois meu i vai valer 2, porque eu fiz um incremento aqui multiplicando meu i por 2. Se essa condição é verdadeira, então ele vai rodar mais uma vez. Depois fiz o incremento multiplicando por 2, meu i vai passar a valer 4. Fiz o teste, deu verdadeiro, porque 4 é menor ou igual a 4.
Então ele executa isso aqui de novo. E depois, quando eu fizer esse incremento de novo, ele passa a valer 8. E 8 não é menor ou igual a 4. Então vai dar falso. Ele vai sair de dentro do meu for. Então só colocando isso aqui para executar, para a gente dar uma olhada, ele pisca aí justamente 3 vezes. Por causa das condições que a gente colocou na inicialização, condição e no incremento do meu for. Bom, nossa videoaula vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado dessa nossa introdução, dessa parte que começa a ficar um pouquinho mais pesada, a programação com Arduino. E qualquer dúvida, só nos procurar aí a Robot Pulse. E peço também que vocês se inscrevam no canal e sigam nossas redes sociais lá no Facebook e no Instagram, @RobotPulse. Certinho, gente? Muito obrigado e até a próxima.